Bom dia, pessoal. Essa é a nossa última aula do semestre, né? O último conteúdo que a gente tem que abordar. Última aula no quesito de conteúdo, né? Nós ainda temos os seminários para serem apresentados, mas vamos lá. Como eu mencionei no início do semestre, a gente vai ver banco de dados de escritório. Algumas definições, né? Para a gente poder entender o que é um banco de dados e para a gente falar o mesmo vocabulário, né? Durante essa aula. Então, o banco de dados ele é uma coleção de dados relacionados. Os dados, eles são fatos conhecidos que possuem algum significado implícito. Ou seja, não adianta só eu ter um monte do que seria o famoso, né, informação versus dados. É só uma coisa jogada, né, que é a informação, tipo, tá lá, eu não sei o que fazer com aquilo. E o dado, eu já tenho algum significado ali, né? Consigo atribuir algum valor a ele. Para criar e manipular um banco de dados, a gente tem diversas ferramentas que são chamadas sistemas gerenciadores de bancos de dados, que são os SGBDs. Com isso, a gente consegue juntar um SGBD e uma coleção de dados, a gente vai ter um sistema de banco de dados. Então, são coisas separadas. Primeiro, eu tenho o dado, que não necessariamente faz parte de um banco de dados, é simplesmente o dado. E aí, eu tenho um sistema gerenciador de banco de dados, para eu poder fazer toda a manipulação. A hora que eu junto o sistema gerenciador com a minha coleção de dados, né, com o meu banco de dados, aí eu tenho um sistema de banco de dados. Por que a gente tem que aprender banco de dados, né? Então, ok, no primeiro momento não parece muito interessante o que eu vou fazer, para que eu tenho que armazenar isso. Mas como a gente pode ver aqui, ó, o volume de informações disponíveis cresce a cada dia. Precisamos de ferramentas que possibilitem armazenar informações e realizar consultas em tempo hábil. Então, hoje em dia, todo mundo faz uso de banco de dados, seja de forma explícita, então eu estou desenvolvendo uma aplicação que faz acesso com o banco de dados e aí eu estou tendo de forma direta, assim, muito visível o contato com o banco de dados, ou, por exemplo, que todo mundo usa, rede social. Por exemplo, stories, como que as pessoas criam as contas dela, armazenam os dados, como que as suas fotos são salvas. Elas têm que ser salvas em algum lugar, então ela está sendo salva no banco de dados. Os posts que a gente faz, para eles poderem ser recuperados, eles também têm que estar em algum lugar, né? Então a gente usa banco de dados o tempo todo. E antes, no início, na parte de tecnologia, não era todo mundo que produzia dado, né? Então a gente era muito consumidor. Então a gente não precisava tanto ter um banco de dados muito grande ou ter um conhecimento disso. Mas com o passar do tempo, a gente foi se tornando produtor de dados também. Então hoje é muito fácil você gravar um vídeo para o YouTube, por exemplo, que é o que a gente faz nessa disciplina, né? Então a gente, mesmo sem ter muito conhecimento de como eu posso gravar um vídeo, de como funciona o armazenamento e tudo mais, eu posso gravar um vídeo e subir para o YouTube que cuida dessas partes para mim mais burocráticas. A todo momento a gente pode estar postando uma foto no Instagram, a gente pode estar postando stories, então tudo isso tem que estar armazenado em algum momento. As conversas de WhatsApp, tudo, em algum lugar, em algum momento, está armazenado. E conforme isso vai crescendo, né, cada dia vai se popularizando mais, a gente precisa pensar em maneiras de gerenciar. Então, há uns anos atrás, a gente não precisava ter um celular com grande capacidade de memória. Hoje em dia, já é essencial. Então, as coisas elas estão sendo armazenadas. Mas eu não quero trabalhar com banco de dados. É um pouco impossível, porque hoje em dia todo mundo precisa do dado para alguma coisa. Seja para tomar uma decisão, seja para uma melhor organização sua, ou seja porque o lugar que você está trabalhando exige. Então, eu estou trabalhando em algum lugar que faz a análise, por exemplo, de um mercado de ações, algo do tipo. Então, você precisa guardar quais são, sei lá, qual que é o valor da ação naquele dia, o que aconteceu naquele dia. Não, todas as informações do mundo, é claro, mas se eu consigo de alguma forma pegar algum acontecimento daquele dia, às vezes aconteceu alguma coisa política, alguma coisa econômica, assim, que teve um grande valor, um impacto muito grande na bolsa.
É interessante eu conseguir rastrear isso, então eu poder fazer essa análise e falar, opa, quando tem alguma coisa política muito forte, a bolsa cai, a bolsa sobe, como que eu posso prever o que vai acontecer? Ou como que eu posso saber, poder fazer minhas previsões mesmo e entender esse mercado? Eu preciso saber, além de ter os dados, eu preciso saber como consultar ele, né? O que eu posso fazer com ele. E é claro que tem que ser em tempo hábil, né? Porque ninguém gosta de ficar esperando. Em alguns casos, o não gostar é o menor dos problemas, mas em outros é essencial que seja rápido. Então, por exemplo, se você quer pesquisar uma coisa no Google e demora um pouco, é claro que a gente vai ficar insatisfeito, mas isso, ok, só vai nos deixar bravos, não vai acontecer nada de mal. Mas em algumas ocasiões a resposta tem que ser tomada muito rápida, porque ela depende de uma outra decisão depende dela. E em alguns casos, claro, pode ser tipo desde salvar uma vida até alguma outra coisa muito específica de alguma aplicação de alguma empresa, algo do tipo. Então tudo tem que ser muito rápido. Alguns exemplos de onde a gente usa banco de dados. Então, controle de estoque. Imagina se não tiver um sistema, não necessariamente um software, todo trabalhado num lugar que trabalhe com vendas, né? Mas pode ser uma planilha do Excel, como a gente já aprendeu a fazer nesse semestre, pode ser alguma outra coisa, desde que a gente armazene como um banco de dados, né? Imagina se toda vez que você quer saber se tem alguma coisa na loja, você e não tem, por exemplo, na prateleira, a pessoa tem que ir lá e ficar procurando no estoque se tem. Pode acontecer vários erros. Suponha que você está numa loja de sapato e você gostou de um sapato que está na vitrine, mas não sabe se tem seu número. Aí a vendedora também não sabe, porque vamos supor que não tem um banco de dados, e ela tem que ir lá e procurar no estoque o seu número e aquele sapato. Isso aí demanda muito tempo e também podem ocorrer erros. Vamos supor que esse sapato ele sempre fica guardado na mesma prateleira, mas alguém, por engano, guardou em outra. Ou seja, a loja pode ter perdido a venda simplesmente porque, nesse caso, a vendedora vai falar que não existe o sapato, né, não tem, não vai atender e vai perder a venda. Sendo que, sim, existe, só não estava no local ideal. Então, esse é um exemplo. A gente precisa ter. Ou, eu perdi a venda, mas tudo bem. Agora, imagina se é uma loja que não tem um controle de estoque bem feitinho e deixa acabar os produtos. Então, é muito complicado. Dependendo qual é o produto que você acaba, o que você trabalha, isso não pode acontecer, né? Você está perdendo seus clientes e é algo que qualquer empresa não quer que isso aconteça, né? Qualquer lugar não quer deixar faltar o que ela vende nesse caso, né? Se você tem um controle de estoque, você consegue gerenciar isso muito rapidamente. Então, eu quero buscar se tem o produto, se não tem. Eu consigo, em questão de segundos, fazer essa busca, ou eu posso ainda aperfeiçoar o meu sistema, que é, dado que eu tenho um banco de dados, eu seto algumas variáveis, eu deixo algumas coisas marcadas para, por exemplo, quando atingir o número mínimo de tal produto, me avisa que eu preciso já fazer a compra, porque vai acabar muito rápido e o tempo do produto chegar, já vou fazer a compra já. Então, não é simplesmente para guardar e para consultar. Você consegue tomar decisões e, em muitos casos, é essencial para o rumo do seu negócio. Instituições financeiras, então, desde, por exemplo, um banco até outras instituições que trabalham com isso. Então, um banco ele tem que saber o nome do cliente dele, alguns documentos, né? Precisa ter o número da conta, o número da agência, precisa de alguma forma, né, também ter acesso à senha da pessoa, né? Claro que com criptografia e todo o processo de segurança. Mas imagina se eu não tivesse um banco de dados, como que você ia saber como você acessa a sua conta, que a sua conta é aquela mesmo? Ou pior, como que você ia saber quanto de dinheiro você tem lá dentro? Imagina que se não tivesse um banco de dados, você teria que, não sei, pensando numa coisa bem antiga, talvez seria um grande espaço físico com lugares com chave e gavetas com seu nome.
E aí, se você quer saber quanto de dinheiro você tem, você vai até lá, coloca a chave no seu espaço, né, na sua gaveta, e conta seu dinheiro. E aí, isso a todo momento. Não faz sentido nenhum, né? Hoje, por aplicativo, a gente já consegue acessar o nosso saldo bancário e fazer muito mais, né? A gente consegue fazer transferência, não há necessidade de ir fisicamente no banco, né? Para a maioria das aplicações e transações. Então, é muito importante. O e-commerce. E-commerce, né? A gente sabe que são sites e aplicativos, né, de venda online, então é o comércio eletrônico. Ele funciona simplesmente porque tem um banco de dados. Não seria possível fazer uma venda online sem ter um banco de dados. Por quê? Eu preciso guardar o nome do meu produto, o preço associado a ele, a marca, a descrição do meu produto, imagens, né? Porque não tem como eu vender um produto sem mostrar uma imagem para o meu cliente. Então, são fatores muito importantes. Quantos produtos eu tenho dele? Então, eu tenho um, tenho dois. E, por exemplo, vamos supor que chega uma Black Friday. Todo mundo está querendo comprar. Como que você sabe que acabou o seu produto? Ou se você consegue atender todo mundo? Você precisa. Todo e-commerce ele precisa de um banco de dados. Seja para fazer um controle de estoque, né, que é essencial, seja para apresentar o banco de dados, para apresentar o produto, né? O site ele é carregado pelo banco de dados. Se não tivesse um site, um banco de dados, o que o site faria? É possível? É, mas é muito mais difícil. Por quê? Quando a gente desenvolve um site, a gente não vai lá diretamente e escreve, por exemplo, estou vendendo um computador. Eu não escrevo num site, por exemplo, Submarina, Americanas, sites grandes. Você não coloca computador, marca tal e as descrições e foto. Aí você vende celular também. Você vai lá e digita o celular. Não faz isso na página do site. A página ela é programada para pegar os dados do seu banco de dados. Então você escreve isso no seu banco de dados. E aí a página ela busca de lá. Ou seja, é muito mais prático. Porque se você fizesse direto no site, você ia ter que criar muitas e muitas e muitas páginas. E suponha que agora você quer mudar o valor do seu produto. Você teria que ir lá no site mudar diretamente na programação o valor do seu produto. O que não faz sentido, porque estaria muito. Poderia ocorrer muitos erros, né? E além do fato de que não tem viabilidade, até por questão de tempo também, né? E de viabilidade de aplicação. Se você tem um banco de dados, você simplesmente faz uma mudança no banco de dados, atualiza o site, né, que vai puxar essa informação nova e pronto, já está feita a alteração. Então, hoje em dia, pode ser que no começo da internet, né, as coisas elas fossem digitadas diretamente no site, mas hoje em dia não é viável. A gente tem muitos e muitos produtos e não teria como você ficar digitando tudo no seu site e esperar que tivesse um bom sucesso, né? Hoje em dia, com o avanço do e-commerce e das compras eletrônicas, se torna viável e fundamental que a gente tenha um banco de dados por trás disso tudo, né? E também um exemplo muito prático que todas as pessoas estão suscetíveis a passar por isso é o controle de RH, né? Então, uma empresa ela precisa saber sobre os seus funcionários. Então, o nome do funcionário, RG, em que departamento está alocado, salário, todas as informações básicas que uma empresa precisa, né? Já houve um tempo em que era tudo feito por papel. Então, se a empresa quisesse saber alguma informação sobre você ou se alguém pedisse, ela tinha que ir lá abrir aqueles gavetões gigantescos, procurar pelo seu nome e entregar a tua pasta. E hoje não. Hoje é muito simples. A pessoa simplesmente abre a aplicação, digita seu nome e vem todas as informações em tempo muito rápido. E é claro, tem toda uma questão de segurança. Então, eu tenho uma sala com papel. Às vezes é mais prático, às vezes, você pegar o papel é muito melhor que você ver no computador. Em algumas situações, sim, mas em outras, você ter o acesso virtual é muito mais rápido. E, por exemplo, vamos supor que ocorra algum acidente, pegue fogo, por exemplo,
no lugar que estão esses papéis armazenados. Você vai perder o documento de todos os funcionários, você vai perder tudo que você tem de documento da sua empresa. Isso não pode acontecer. Então, se você tem um banco de dados, um lugar virtual, espalhado na nuvem ou em algum servidor que também não é esse local, claro que vai pegar fogo, porque senão você perde, você consegue recuperar isso. Então, por mais que ocorra algum acidente, ele está disponível para você a todo tempo, né? E também, é claro, a gente tem a questão da sustentabilidade, né? Nesse caso, com a redução de papel. Mas são vários exemplos, né? Além de toda a facilidade de ser mais rápido, tem outros impactos, né? Tem o impacto ambiental, tem o impacto de segurança e muito mais. Então, aqui são alguns exemplos para vocês entenderem onde que eu uso o banco de dados. E vocês utilizam eles o tempo todo, né? Seja, como eu já falei, no celular, seja buscando coisa na internet, comprando, acessando os materiais da disciplina, né? Então, a gente está usando o Classroom, eu subo os slides lá e todas as atividades, e aí vocês têm acesso. Mas como que é feito esse acesso, né? Eu subi isso, foi para algum servidor, para algum banco de dados, e a gente acessa. Então, cada um está acessando de um local diferente, porém todos conseguem acessar o mesmo material. Alguns conceitos de bancos de dados. Um banco de dados ele é projetado, construído e populado com dados para um propósito específico. Então, não adianta eu querer fazer um banco de dados e esperar que ele resolva todos os problemas do mundo. Não, eu faço um banco de dados para uma loja. Eu faço um banco de dados para outra loja. Eu posso usar mais ou menos a mesma estrutura? Sim, mas não vai ser igual. Por exemplo, uma loja de sapato é diferente de uma loja de roupas. Então, na loja de sapatos, tem que cadastrar, por exemplo, a marca do sapato, que tipo de sapato é, se é um tênis, se é uma sandália, o tamanho. Vamos supor que sejam essas as informações. E o tamanho é em número, né? Então é 34, 35, 36. Uma loja de roupas, você coloca, pode colocar a marca da roupa, tem que colocar o tamanho. Então, o tamanho aqui já é diferente, já não é em número, é em letra, né? Então é B, M, G. As cores, se o tipo, se é regata, se é camiseta, se é calça, se é shorts. Então, são coisas diferentes. A ideia é a mesma, assim, né? Eu vou cadastrar roupas, vou cadastrar sapatos, mas eles são diferentes. Se eu sei construir um, eu posso pegar meu conhecimento para fazer outro semelhante, mas não querer vender o mesmo sistema de banco de dados, né? O mesmo banco de dados para a mesma empresa, para empresas diferentes, né? Não tem como. Então, para de sapato é um, para de roupa é outra, para de eletrônicos é outra e por aí vai. Um banco de dados ele possui um conjunto pré-definido de usuários e aplicações. Então, eu também tenho que saber o que eu estou representando e quem que vai usar o meu sistema, né? Então, por exemplo, a gente tem os alunos que usam o banco de dados, que são os alunos da UFSCar. Os alunos que são da USP não vão usar o banco de dados da UFSCar, vão usar os da universidade deles. E por aí vai, a gente tem essa definição. Então, por mais que algum aluno da UFSCar, às vezes, quer tentar acesso a um banco de dados da USP, não, porque ele não tem nenhum RA daquela universidade. Um exemplo prático nosso, né? Mas poderia ser qualquer outra coisa. Um banco de dados, ele representa algum aspecto do mundo real, que a gente chama de mini-mundo. Então, qualquer alteração efetuada no mini-mundo é automaticamente refletida no banco de dados. Ou seja, eu não vou construir um banco de dados do nada, inventado assim, total da minha cabeça, para uma coisa que não tem nada a ver. Não. Tem algum aspecto do mundo real, né? Então, eu vou construir um banco de dados para a universidade, vou construir um banco de dados para uma empresa, vou construir um banco de dados para um jogo que eu estou desenvolvendo. Ok, o jogo é uma coisa da sua cabeça que você está criando? Sim, mas vai ser usado no mundo real, né? Então, faz sentido. E aí a gente chama esse de mini-mundo. Então, você pega esse aspecto, constrói o seu banco em cima dele e somente pensando nessa estrutura, né? Não é porque a gente está construindo um banco de dados relacionado ao mundo real que a gente precisa a todo momento depois pensar em tudo que
que acontece, né, no mundo real. E aí, qualquer alteração que a gente faz no minimundo, automaticamente é refletida no banco de dados. Como, por exemplo, eu estou representando a UFSCar, estou fazendo o banco de dados para a UFSCar. E aí, na UFSCar, a nota para ser aprovado é maior ou igual a 6. Então, eu pego, bom, meu minimundo é a UFSCar. Você já vê que eu reduzo. Eu não estou preocupada com USP, com Unicamp, com Unesp, com qualquer outra universidade. Não me importa como que são as notas nessa universidade. Me importa só do meu, a UFSCar, que é para onde eu estou construindo. Ok, então eu vou fazer a nota que é maior ou igual a 6. Vamos supor que a UFSCar mude e fale assim, bom, agora a gente não vai ser mais com nota maior ou igual a 6 para ser aprovado. Agora a nossa nota vai ser 5. Então, maior ou igual a 5, aprovado. Então, teve uma mudança no seu minimundo. Então, você precisa mudar no seu banco de dados, ok? Mudou o aspecto que você está olhando, você muda também no seu banco de dados. Ah, mas vamos supor que a UFSCar não mudou. A UFSCar continua com nota 6 e a Unesp foi para nota 6 também. Não interessa. Eu não estou olhando a Unesp, eu estou olhando a UFSCar. Então, é só isso. Não é porque um mudou que você muda. Se você não está trabalhando com isso, não tem nada a ver você mudar. Então, foco no seu minimundo e o que acontece no resto não importa. Ou, eu estou fazendo para uma disciplina, a disciplina a nota é 6, para outra é 7. Eu estou fazendo o banco de dados para as duas? Sim, então eu preciso fazer essa alteração. Se eu estou fazendo para uma só, não importa a nota da outra. Foco no que você está trabalhando. Então, aqui o nosso exemplo de banco de dados da UFSCar. Vamos supor que a gente vai montar, então, vai considerar o nosso minimundo a UFSCar. O que eu preciso guardar para as pessoas que estão na UFSCar? Quem frequenta a UFSCar? Alunos e professores. Nesse nosso caso, né? A gente não vai contar funcionários para facilitar aqui para a gente o exemplo. Mas então, a gente vai contar professor e aluno e o que essas pessoas vão fazer na UFSCar, né? Vão fazer algum curso, seja dando aula, seja tendo a aula. Tá, então eu sei que meu minimundo precisa ter professor, aluno e o curso. Quais são os dados do professor que eu preciso? Bom, eu preciso do nome dele, do RG, o departamento que ele está associado, qual disciplina talvez ele vai dar, alguma coisa desse tipo. Não me interessa, por exemplo, nesse caso, eu saber quantos cachorros ele tem, qual que é a casa dele, onde, sei lá, coisas desse tipo. Porque nessa aplicação não faz sentido nenhum. Talvez pro RH, por exemplo, seria necessário saber alguma outra informação. Mas pra gente aqui não. Então, eu não vou colocar todas as informações do mundo, né? Só pra gente ver novamente como que o banco de dados ele é específico para a aplicação. Nós temos também os dados dos alunos. Então, o que eu preciso saber do aluno? O nome, o RA, o RG, o curso que ele faz, posso querer saber o ano que ele entrou, coisas desse tipo. Não preciso saber qual que é o hobby que ele tem. Não faz sentido aqui nesse mini mundo. Talvez para alguma escola de artes, alguma coisa assim, tipo, vamos supor que ofereça atividades extras, seria interessante saber qual é um hobby para poder te oferecer isso como uma atividade de extensão, por exemplo. Mas no nosso caso aqui não. No nosso caso, estou pensando só que o aluno faz um curso, enfim, não quero saber muito mais assim por fora, só para reduzir nosso exemplo. E aí os dados dos cursos, a gente tem aqui departamento pertence, uma descrição do curso, né, para vocês saberem o que é aquela disciplina, o que é aquele curso. Ele, por exemplo, quando vocês entraram em economia, em algum momento vocês, mas o que é economia? O que faz economia? Qual que é o objetivo? O que essa universidade trabalha economia que é diferente da outra? Elas têm o mesmo foco? Vocês foram pesquisar em algum lugar isso para poder decidir. E aí tinha uma descrição, né, do como são os alunos que são formados da economia, qual que é o perfil que espera de um economista, o que vocês iam ver no curso. Então, isso está na descrição. Qual que é a grade e por aí vai. Eu poderia ter muito mais coisas, né? Claro, depende de tudo que a gente quer ter aqui.
Poderia ter, por exemplo, as salas, quais são as salas, quais são as disciplinas que são dadas em cada sala, e por aí vai. Tá, mas até no momento isso apareceu muito com planilha. Qual que é a diferença de planilha com banco de dados, né? Por que que eu vou usar um sistema de banco de dados, né, gerenciador de banco de dados, para manipular os dados, se eu tenho planilha e eu já sei usar ela e é mais fácil? Eu não vou precisar aprender outra coisa. Faz sentido, realmente. Depende. Lembrem-se, não é porque você tem essa opção agora de banco de dados que você vai usar banco de dados para tudo. Da mesma forma que, por exemplo, um exemplo assim bem prático nosso, quando a gente tinha só site antes, aí de repente a gente começou a ter aplicativo. Aí todo mundo queria fazer aplicativo, mas tem coisa que não faz sentido ser aplicativo, tem que ser site. Então é a mesma coisa. Você pode usar? Pode. Posso usar planilha? Posso. Posso usar banco de dados? Posso. Tem momento que um é melhor, tem momento que o outro é melhor. Tudo depende aqui da sua aplicação. Planilha vai te permitir, sim, manipulação de dados, só que ela te restringe em muitas coisas. O sistema gerenciador de banco de dados, ele tem algumas vantagens quando você quer desenvolver o sistema de banco de dados, e são vantagens que as planilhas não têm, e dependendo do que você quer fazer, é essencial que você tenha esses recursos. Então você precisaria de um sistema. Alguns deles são controle de redundância dos dados. Então, como eu sei se eu estou com um dado repetido ou se eu estou com um dado que está dizendo a mesma coisa ali que eu poderia não ter ele? Então, isso é importante. Você tem uma padronização. Então, por exemplo, numa planilha, você não vai conseguir, em determinado momento, obrigar a pessoa a digitar um número onde é o RA. E aí, se a pessoa digitar o número errado, você aceita isso no seu sistema errado. Então é complicado, você não pode deixar isso acontecer. Consistência nos dados, então você garante que está tudo corretamente, que não está faltando informação e por aí vai. E a gente tem um controle de acesso para maior segurança. O controle de acesso aqui não é a mesma coisa que a proteção de planilha que eu passei. Então, por exemplo, proteção de planilha era um controle de acesso? Era um pouco, mas é um pouco diferente também. Lá ele permite você proteger o seu arquivo, mas não necessariamente um controle de acesso. Então, por exemplo, o sistema da UFSCar é o mesmo sistema que é o SIGA para todos os alunos e é o mesmo sistema que os professores usam. Só que o que o aluno vê no sistema é diferente do que um professor vê no sistema, mas é o mesmo. Então, aqui tem um controle. Se você é aluno, você vai ver algumas telas. Se você é professor, você vai ver outras telas. É diferente. Ou ainda entre, por exemplo, a mesma categoria, professores. Mas a gente tem o professor e tem o coordenador do curso. Então, eu, por exemplo, eu consigo ver as disciplinas que eu leciono esse semestre. Eu não consigo ver a disciplina, as informações, quais são os alunos que estão na disciplina, quais são as notas dos alunos, de outras disciplinas. Então, por exemplo, eu consigo ver os alunos de introdução à computação, que é a minha turma, mas eu não consigo ver a disciplina de cálculo, porque eu não dou essa disciplina. Quem consegue ver? O professor da disciplina, o coordenador da disciplina, então ele vê quem são os alunos e tudo mais. Então a gente começa a controlar um acesso aí e a questão de visão, né? O que uma pessoa vê, o que a outra pessoa vê, o que eu posso fazer, o que a outra pessoa pode fazer. Algumas coisas você consegue fazer com planilhas, mas ou é muito difícil ou não funciona muito bem em grandes sistemas, né? Então, nesses casos, é ideal usar o SGBD. Então, o SGBD, a gente já viu que é Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Eles são uma coleção de programas que permite especificamente criar e manter um banco de dados. Então, o que ele permite? Adicionar novos arquivos, inserir dados, recuperar dados, atualizar dados, eliminar, criar visões, atribuir privilégios. Então, vamos supor que entra um novo aluno na disciplina. Pode ser inserido esse novo aluno na disciplina. Ou, eu preciso atualizar, o e-mail de alguém estava errado. Ok, vou lá e atualizo o e-mail.
Ah, alguém saiu da disciplina, consigo excluir. Isso de criar visões é o que eu falei, o que cada um vê, o que um aluno vê, o que um professor vê, o que eu posso fazer nesse sistema. Consigo atribuir privilégios. Então, por exemplo, eu consigo dar nota para vocês na disciplina. Outro professor não vai conseguir. Mas talvez alguém tenha um privilégio, vamos supor, não sei se é o caso, mas vamos supor que o coordenador do curso pode ir lá e, trocar a nota que eu coloquei. Seria um privilégio. Não estou falando que isso acontece no nosso sistema, mas é um exemplo. Então, por exemplo, numa empresa, você pode ir lá e setar algum valor de um produto. E aí um gerente pode falar, não concordo, não vou fazer. Quantas vezes já aconteceu de vocês irem em alguma loja tentar fazer uma compra e aí você fica pedindo aquele desconto e a pessoa fala, eu não consigo, eu preciso ver com o gerente. E aí liga pro gerente e aí de repente o sistema consegue o valor lá que você não estava conseguindo. Você tentava baixar, a vendedora, né? Tentava baixar o valor e o sistema não deixava. E aí depois que o gerente fala, o sistema começou a aceitar. Por quê? Provavelmente ele tinha um privilégio de alterar um valor que a vendedora não podia. Então, é uma coisa que você pode fazer com banco de dados. Com o sistema de banco de dados, né? A gente vai usar aqui o modelo relacional. A gente viu então, entendemos que é importante ter o banco de dados, é importante saber quando eu uso planilha, quando eu uso banco de dados, os sistemas em si. Mas como que eu represento? Na planilha, a gente viu que a gente pode usar tabela. E aí eu posso relacionar, né, um com o outro. Então, eu tenho aluno em um curso, professor em um curso, professor em uma sala. Eu preciso de alguma forma relacionar, né? O aluno tá lá para quê? Tá para fazer um curso. Então eu estou relacionando aqui duas coisas que seriam duas tabelas, né? A tabela de alunos e a tabela de curso. O professor, ele tem que ser associado a um curso. Então aqui a gente tem a mesma coisa. Os professores estão relacionados a algum curso. Os professores estão relacionados com alguma sala. E por aí vai. Isso a gente vai chamar de modelo relacional, no qual a gente tem tabelas que permitem representar os dados e os relacionamentos entre eles, onde cada tabela possui um nome único. Então aqui, eu tenho a tabela aluno, tabela curso, vou ter um relacionamento entre elas e eu só posso ter uma tabela que chama aluno, uma tabela que chama curso, ok? Um exemplo. Então esse aqui é usando o nosso modelo relacional. Eu tenho uma tabela que chama cursos, outra tabela que chama alunos. A minha tabela cursos tem 3 colunas. É a coluna nome, a coluna duração em semestre e a coluna código. Aqui eu já tenho o meu dado. Então eu tenho o curso Bacharelado em Ciências Biológicas, que duram 8 semestres, e o código é CB. Bacharelado em Ciência da Computação, 8 semestres, e o código é CC. Isso aqui é único, tá? Eu não poderia, no caso, falar, por exemplo, que ciência da computação vai ser CB também. Porque senão, como eu sei se a hora que eu falar o curso de código CB, se os dois forem igual, você vai falar, tá, mas é CB de biológicas ou de computação? Você não saberia. Então, não pode, é único. Alunos também tem 3 semestres. No caso aqui, tem nome, duração em semestre e código também. Aqui um dado, o João, quantos semestres ele está no curso? Essa quantidade, que é bastante. Qual que é o código? CC. Ou seja, aqui não está escrito qual é o curso que o João faz, mas está escrito que é o curso de código CC. O curso de código CC é computação, então eu sei que ele faz computação. E a Maria faz o curso de código CB, que aqui não está escrito qual é, mas se eu olhar nessa aqui, é ciências biológicas. Então, aqui tem uma relação, tá vendo? Eu estou relacionando a tabela de alunos com cursos através da coluna código. Então, eu dou o mesmo aqui, e aí elas estão interligadas. Mais especificamente agora, cada componente do nosso modelo relacional. As tabelas, elas são matrizes bidimensionais, onde as colunas são os campos e as linhas são os registros. Então, sempre eu vou ter coluna, linha, ok? A coluna sempre vai ser
o campo e a linha o registro. Então aqui é importante, ó. Campo nome, campo duração, campo código. Tipo, o que tem nessa tabela? O que o curso tem? Então a coluna é o que o curso tem nesse caso. Registro. Qual é o curso? Então o curso aí é a informação em si, né? Biologia, computação e por aí vai. Campos representa o nome da respectiva coluna onde serão armazenadas as informações. Então, como eu falei lá, o nome, registro, código e semestres. E registro representa cada linha armazenada na tabela, contendo todas as suas colunas. Normalmente consiste em cada informação sobre o assunto o qual a tabela estiver armazenada. Então, vamos supor que na nossa disciplina, Introdução à Computação, é uma disciplina de um semestre e vocês têm um código lá que está no SIGA que eu não me lembro. Quais são os registros? Eu vou colocar, no caso, os alunos dessa disciplina. Então, seria o nome, o RA de cada um de vocês. Isso é o registro. Chave primária. Consiste em um campo onde é inserida uma informação individual para um registro. A chave primária nunca se repete em uma tabela. Normalmente é utilizada alguma informação como um código. Então, como a gente viu aqui, ó, o que não pode repetir? O mesmo código aqui no caso de curso, né? Porque, como eu falei, se eu tivesse o mesmo, como eu ia saber qual é qual? Supondo que eu estou cadastrando pessoas, eu não posso colocar que o nome é uma chave primária, porque nome, muitas pessoas têm um nome igual. O que cada pessoa com certeza tem diferente? RG e CPF. Então, eu escolho um desses dois, que aí não tem perigo de vir as duas pessoas com o mesmo número, né? Então, isso aqui é para você identificar unicamente uma pessoa, um dado, né, no caso. Na disciplina, a gente vai ver o LibreOffice Base. Tem o Axis, né, por exemplo, que é o da Microsoft, mas ele é pago, então a gente não vai ver ele na disciplina. O Base ele é bastante utilizado também, então, e ele é muito bom também, né? É bem parecido com o Axis em alguns aspectos, então é ele que a gente vai abordar. Então, o Base é um software da família dos sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais. Então, antes a gente tinha SGBD, como ele é relacional, ou seja, eu tenho tabelas que se relacionam, é um sistema gerenciador de banco relacional. A escolha de qual ferramenta utilizar, né? Planilha eletrônica ou SGBD, depende de como esses dados são gerenciados. Então, o Base ele é ideal quando se deseja manter a integridade e consistência dos dados em um formato que possa ser acessado por vários usuários. Então, é tudo que a gente já conversou até agora. A parte de banco de dados, ela é muito prática. Existem muitas teorias assim por trás, muitas técnicas, coisas mais densas para a gente abordar, mas seriam algo mais longo, que a gente não tem tempo durante o semestre. Então aqui a gente vê algo mais simples, então para vocês saberem o que é o banco de dados e como eu posso começar a utilizar ele de forma simples, porém já útil. Então eu vou dar um exemplo agora, que de forma prática, de como utilizar e como criar um primeiro banco de dados. E a partir disso, depois vocês conseguem criar os de vocês mesmo e ir aperfeiçoando e aumentando a complexidade para as diversas aplicações que vocês possam vir a ter no futuro, né? Trabalhando, fazendo estágio, ou até para aplicações pessoais de vocês, né? Então vamos lá. A gente vai criar um banco de dados para catalogar uma coleção pessoal de DVDs. Vocês podem ver, ó, como eu falei, pode ser para uso pessoal. Para isso, a gente precisa definir quais dados nós vamos armazenar, usando um modelo relacional, lembre-se disso. Se vocês procurarem outros bancos de dados, vocês vão encontrar outros formatos. Para DVD, o que eu quero? Eu quero o título dele, né, para eu saber, lógico. Qual que é o gênero? Talvez me interessa nesse caso. É ação, é aventura, é romance, o que é? E aí eu preciso de uma chave primária para poder identificar cada DVD. É opcional, depende. Eu só tenho um de cada? Ou, não, eu tenho dois iguais, mas sei lá, são edições diferentes, aí a capa da caixinha é diferente. Então, são dois diferentes, eu preciso identificar.
E aí a gente chama aqui por costume de ID, que é de identificador. Como que eu faço isso no Base, né? Então você vai abrir o Base e vai aparecer exatamente essa tela. Então vai ter aqui, ó, selecionar banco de dados. Você aperta aqui, ó, criar um novo banco de dados. Ok, aperta em próximo. Aí depois vai perguntar se você quer registrar o banco de dados. Você pode colocar que sim ou que não, né? Eu recomendo vocês colocarem que não nesse caso, porque é só um exemplo para não ficar público, né? E aí depois que você salvar o banco de dados, vamos já começar a mexer no banco de dados, né? Você pode sair, mas a gente vai começar a abrir. Então coloca abrir banco de dados para edição e dá concluir. Coloca qual que é o nome de banco de dados que você quer, né? Para você achar ele depois e coloca qual que é a localização que você tá querendo salvar ele e dá salvar. Aqui vai abrir já então a telinha para a gente começar a modificar nosso banco de dados, né? Então aqui a gente tem ó, as tabelas, as consultas, formulários, relatórios, tudo que a gente pode fazer no banco de dados. Até o momento a gente não tem uma tabela, né? A gente não tem nada. Então vamos criar. Tem duas formas de fazer, né? Que é usando o assistente de tabelas ou um outro formato que eu vou mostrar depois. Primeiramente, vamos pelo assistente de tabelas, que ele é visual, é um pouco mais simples, né, pra gente que está começando. Então, aperta aqui em tabelas, aí vai ter aqui, ó, assistente de tabelas. Aperta aqui, assistente de tabelas, vai abrir essa telinha. Aqui você escolhe qual tabela que você quer criar e quais campos você quer, né? Eu aqui peguei uma tabela que já tinha pronta no Base, ele já tem alguns exemplos para você não precisa criar do zero. Como eu estou querendo uma coleção de DVD, ele já tem, eu vou usar. Então eu vim aqui, ó, exemplo de tabela. DVD coleção, ótimo. Quais campos eu tenho? Ele me traz alguns disponíveis aqui, ó. Ator, gênero, data de aquisição, diretor, duração e por aí vai. Você escolhe qual você quer. Então vamos supor que eu quero data de aquisição. Eu clico aqui em data de aquisição e aí tem esse botãozinho aqui, ó. Se eu apertar esse, ele vai colocar só o data de aquisição aqui no que eu quero na minha tabela. Se eu apertar esse, ele coloca todos esses campos. Então, coloque o que eu estou selecionando ou coloque tudo. Nesse caso aqui, eu falei que eu quero o título do filme e o gênero. O meu banco de dados é uma tabela, por exemplo, inicialmente com essas duas opções. Título do filme. O nome do campo eu vou deixar de título filme mesmo, mas eu podia só colocar tipo título. Tipo do campo. É um texto, que é um título, né? É obrigatório? Eu vou colocar que não, mas poderia colocar que sim também, né? Então, eu quero obrigatoriamente que quando alguém vai colocar um DVD, ela coloque o título dele. Então, se ela tentar deixar o título em branco, vai aparecer essa resposta é obrigatória. E qual que é o tamanho? Eu tô falando que o meu texto pode ter no máximo um título de tamanho 100. Então, tá aqui. Faço isso para o gênero também e dou avançar. Aí aqui eu tenho que criar minha chave primária, né? Então, que é como eu vou identificar unicamente cada registro, né? Que é cada linha da minha tabela. Então, para isso eu venho aqui, ó, vai ter o definir chave primária, eu venho criar chave primária e eu posso colocar utilizar um campo existente como chave primária. Que no caso aqui meu eu quero colocar que é o ID coleção e eu coloco o valor automático. Se eu selecionar esse valor, essa opção, a cada, e aqui, só pra gente voltar aqui, quais são os meus campos, né? Eu tenho título, gênero e ID. E aí eu tô falando que o ID vai ser automático. Vai ser minha chave primária e automática. Ou seja, eu não vou pedir para quem está cadastrando um DVD falar qual é o ID. Ele vai gerar automático. Então eu cadastrei um filme, vai ser ID 1. Cadastrei outro filme, vai ser ID 2. Cadastrei outro, vai ser 3. E por aí vai. Se eu tiver, por exemplo, cadastrando pessoas com RG, eu não poderia colocar valor automático, né? Se a chave primária for o RG, eu tenho que falar que a chave primária é o RG, não seleciono esse campo aqui, e aí quando a pessoa for digitar o RG, vai ser o RG dela, né? Não esse valor gerado. Aí aqui você escolhe um nome para sua tabela, né? E cria e clica em concluir. E aí pronto, na tela seguinte você já consegue adicionar seus dados. Então aqui, ó, título filme, gênero, ID coleção. E adicionamos aqui alguns filmes. Casablanca, drama, é o filme 0. A Noviça Rebelde também é drama
e é a de 1. Então pronto, já criei um banco de dados para os meus filmes e já estou colocando quais são. Se eu quiser criar um formulário para essa tabela, o que eu faço? Eu venho aqui em formulários, assistente de formulário, que a gente vai utilizar ele para ser mais fácil, e vamos lá. Vai abrir essa tela. Eu seleciono o que eu quero, de qual tabela que eu quero, né? Então aqui nesse caso a gente está usando a DVD coleção, mas eu podia ter uma outra tabela que poderia chamar, sei lá, filmes que eu gostei e não gostei. E aí eu podia fazer uma relação entre elas, igual o nosso exemplo anterior, né, de curso e aluno, poderia fazer uma relação. Então aqui eu quero um relatório do DVD coleção, seleciono quais são os campos que eu quero, então nesse caso eu quero que todos os campos vão para o meu relatório, mas eu poderia querer só alguns. Novamente, depende. Escolho, coloco aqui, né, como a gente já viu. Esse configurar um subformulário, ele normalmente é utilizado para inserir informação que vai ser cruzada entre as tabelas do banco, que é como eu falei, se eu tiver uma tabela de curso e uma com aluno. Eu não vou passar por ela agora porque é mais complexo e acho que ficaria um pouco confuso devido ao tempo que a gente tem para esse assunto. Então, nesse caso, a gente vai pular e vamos seguir só nos passos básicos mesmo. Com isso, a gente cai aqui em definir entrada de dados. Aí vocês têm aqui a opção, né? Tá marcado, o formulário deve exibir todos os dados. Então, nessa tela, é possível a gente definir se o formulário vai permitir o acesso a todas as informações da referida tabela, né? Então, você pode colocar aqui as opções que você deseja de acordo com a sua aplicação. Aqui a gente pode escolher o estilo do formulário, né? O nome que ele vai ser salvo, clicar em concluir. Vocês podem ver que ele tem alguns estilos aqui, né? Hoje ele já está mais atualizado, mas, por exemplo, eu posso colocar bege, violeta, azul brilhante, essas opções. Se eu quero a borda do campo com visual 3D, plano, por aí vai. Dependendo da versão que vocês usam, ele é mais atualizado. Alguns não são tão bonitos, mas é o que está disponível. E tem uns que são muito bons, né? Tem uns que são tipo cinema, uma coisa assim, são interessantes. É para você poder formatar, né? Porque se você não coloca nenhum, vocês vão ver que ele vai sair uma página bem crua, assim, sabe? Um relatório, um formulário bem cruzão, assim mesmo. E se você colocar desse jeito, você consegue ter algum design um pouquinho melhor. E aí você coloca aqui qual que é o nome do formulário, né? Clique em concluir. Então aqui nesse caso, eu escolhi azul brilhante e visual 3D. Então esse é meu formulário. A gente viu o formulário em planilhas, não sei se vocês lembram. Ele era também mais ou menos parecido com isso. E aí aqui eu coloquei o estilo que eu queria, né? Azul, para ficar bem visível. Então aqui eu tenho o número do campo, ó, então título, filme, digito e tudo ok. Isso aqui, o funcionamento dele é exatamente o mesmo funcionamento que a gente viu de preencher a tabela, né? Igual a gente viu em Excel, com formulário, que também é o equivalente ao Forms do Google Forms. Então, é isso. Todos os benefícios vocês já sabem por que usar um formulário. Se eu quiser gerar um relatório, a gente vai usar novamente o assistente de relatórios, para ficar mais prático. Então, eu seleciono quais são os campos que eu quero no relatório. Não é porque tá o campo da minha tabela é diferente do campo do relatório, tá, gente? O campo da tabela, eu escrevo depois para a hora que eu for fazer consultas e códigos, a gente acessar. Porém, o nome que a pessoa vai ver, por exemplo, no PDF, não precisa ser igual ao da tabela. Eu posso fazer mais bonitinho. Então, na tabela, eu não posso ter espaço aqui no nome. Mas aí ficaria feio eu fazer um PDF assim, né? Título, filme, tudo grudado. Então, no rótulo aqui, quando eu estou mexendo com o relatório, eu posso escrever do jeito que eu quiser, ó, com espaço e tudo bonitinho. Então, você coloca aqui o nome que você quer que apareça, né, no PDF, dá avançar. Vê se você quer agrupar alguma coisa. Então, aqui eu falei que eu quero agrupar por gênero. Então, vai aparecer todos os... vai fazer um relatório agrupando mesmo. Então, por exemplo, todos os de ação vão estar juntos. Depois todos os de drama, depois todos os de romance, e por aí vai. Então, você vai estar agrupando as informações. Aqui, como você quer classificar? Então, aqui no caso, eu quero por gênero, em ordem crescente. Depois, se classifica por gênero, depois eu quero por título do filme.
em ordem crescente, e por aí vai. Isso aqui é mesmo critério de classificação, igual a gente viu em Excel também. Segue a mesma definição. Aqui a gente pode escolher o layout, né? Então, qual que é a aparência que você quer que tenha. Aqui a gente tem bastante opção, né? Então, com borda, compacto, elegante, e aqui tem todas as opções. Como você quer seu cabeçalho e rodapé. E aí dá avançar. E aí, por fim, para gerar o relatório, você coloca qual que é o título do relatório, né? Que você quer que apareça. Se vai ser dinâmico ou estático. E aí depois, né, cria o relatório agora e você já consegue visualizar ele. E ok, concluir. Então, pronto. Vocês geraram um relatório utilizando o banco de dados. Então, vocês começaram a utilizar banco de dados, criaram uma tabela, inseriram dados, né, popularam essa tabela, fizeram um formulário para facilitar a inserção desses dados, para não ocorrer os erros que a gente já viu que pode ocorrer na hora de digitar, apagar sem querer. Então, é melhor você ter um formulário do que você mexer direto no seu banco de dados e ter perigo de apagar a informação que você não podia. E aí, com isso, vocês também geraram relatório para poder utilizar para aplicações posteriores ou apresentações e coisas do tipo, né? Então, foi bem interessante. E aí, agora, então, um exemplo, ali foi um exemplo genérico. Aqui, se a gente quiser usar, no caso do Minimundo UFSCar. Então, a gente vai ter as tabelas aluno e curso. Aluno, eu quero nome, RA e a sigla do curso. E curso, eu quero nome, duração e sigla do curso. Tá aqui, né, para vocês montarem um formulário para preencher os dados, para vocês treinarem e visualizar os dados no relatório, agrupando os alunos por curso. Aí, com isso, tem que usar a sigla. Então, se a gente for fazer isso usando o editor de tabelas. Antes a gente tinha ido em criar assistente de tabela, aqui a gente está indo em editor de tabelas, tá? Para vocês verem. Como eu falei, tem dois jeitos de fazer. Vou mostrar com os dois para vocês verem a diferença. Lá lembra, tinha um monte de telinha, passo a passo. Aqui já não é assim, aqui ele é um pouco mais rápido, mas você já tem que ter um certo conhecimento para não se perder. Então aqui, ó, tem essa tabela, eu vou definir quais campos eu quero, né? Então eu tenho o nome, se é texto, lembra, é entrada obrigatória? Sim, eu quero que obrigatoriamente eu saiba o nome da pessoa. O tamanho, 100. Então a pessoa pode ter no máximo 100 caracteres no nome. No caso, define, no nosso caso aqui, né, a gente quer nome, RA e sigla do curso, o RA é a chave primária. Então, eu já coloquei o RA, clico aqui e coloco que ele é chave primária. Defino isso, lá no outro era tudo por tela, lembrando. Então, ele é muito simples. Isso aqui é só um outro jeito de criar uma tabela. Então, vocês viram como criar uma tabela usando o assistente, que é com telinha, vai mais dinâmico, porém às vezes demora um pouco mais porque você tem que ficar apertando o seguir. Ou você pode criar usando o editor, que aí você já tem que ter um pouquinho mais de conhecimento. Não muito também, viu, gente? Eu recomendo, tipo, fazer a primeira vez no assistente para entender como funciona. E aí depois já dá para ser direto no editor. Se você não se sente confiante, pode continuar usando sempre o assistente, não há problema algum. É que esse aqui às vezes ele é mais rápido, mas não tem problema nenhum, né? Às vezes, se for para também perder muito tempo aprendendo, às vezes, nesse caso aqui, para uma tabelinha pequena, no nosso caso, exemplo, né, do nosso mini mundo, às vezes não compensa. Mas fica a dica para vocês dos dois. Como atividade, tem aqui para vocês alguns exemplos. Eu não vou cobrar que vocês façam isso e entreguem, porque, como eu falei, às vezes para instalar ele acaba dando um probleminha de versão de Java, alguma coisa do tipo. E não sei, né, para resolver isso, estando à distância, talvez seja um pouco complicado eu poder estar ajudando vocês. Então, fiquem à vontade para fazer, para vocês aprenderem a mexer. É bastante interessante se vocês puderem baixar e seguir exatamente os prints do tutorial dessa aula para vocês aprenderem e mexerem. Façam de vocês mesmos. Façam um banco de dados cadastrando os livros que vocês têm, séries que vocês assistem. E assim, para vocês treinarem e quando precisar usar isso, de fato mesmo, né, talvez no emprego, vocês já terem algum conhecimento. Então aqui, peço para vocês criarem um formulário, né, usando o assistente do Minimundo UFSCar. Podem usar
o agrupamento mesmo, né? Então, cria um formulário, cria um relatório utilizando o agrupamento que vocês quiserem. Testem vários para vocês entenderem como que funciona e qual que é o resultado final de cada um. E aí, eu já criei a tabela de alunos, eu peço para vocês criarem a tabela de cursos. Então, é só seguir o exemplo, né? E aí também criar um formulário e um relatório. Então, cria um formulário, cadastra os dados, depois cria um relatório e ver o resultado que dá. Vocês vão ver que é bastante interessante e dependendo do que vocês fazem é muito mais simples do que eu usar uma planilha. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso último conteúdo do semestre. A gente vai continuar depois com os seminários, né, e as dúvidas dos exercícios, dos trabalhos. Mas em questão de conteúdo e aula expositiva, essa foi a nossa última. Então, até mais.